Boa tarde, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma verdade bíblica. Se eu colocasse um tema nessa breve ministração, nesse breve estudo, seria só mortos entram no céu. Depois que a gente discorrer a respeito das Escrituras, vocês vão entender o porquê eu disse isso. Eu vou partir do texto que fica em João, do seu capítulo 3. É um texto muito conhecido, o diálogo que Jesus ele tem com Nicodemos. Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio. Ele reconhecia Jesus como mestre vindo da parte de Deus. Nas palavras dele ele diz: pois ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Partindo desse texto e algumas informações que nosso Senhor e Salvador apresenta a Nicodemos, a gente vai discorrer a respeito de somente mortos, o tema somente mortos podem entrar no céu, tá bom? Partindo do texto de João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Eu li do verso 1 do capítulo 3 até o verso 7. Nicodemos ele se apresenta a Jesus de noite, ele afirma: Senhor, eu creio que você é um mestre que veio da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus ele traz uma resposta a Nicodemos, ele fala: ninguém é capaz de ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Nicodemos tenta compreender com a sua compreensão humana, ele tenta interpretar aquilo que Jesus diz. Ele fala: mas como pode isso acontecer? O homem ele vai entrar no ventre materno, nascer novamente? Jesus ele faz uma nova afirmação. Ele fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água? Muitas pessoas entendem que o nascer da água é o batismo. O batismo, que depois quando você crê em Jesus Cristo, você é batizado num rio ou numa igreja, eles colocam uma piscina, eles entendem como esse batismo. Esse batismo, ele é essencial para a salvação. Algumas pessoas creem. Só que há um problema. Aqui, Jesus ele afirma: ninguém, não tem exceção, ninguém ele vai entrar no reino de Deus se ele não nascer da água e do Espírito. Só que, quando a gente lembra o que diz nos evangelhos, a gente vê que quando Jesus ele foi crucificado, haviam dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles reconhece e ele corrige o outro. Ele fala: nós estamos aqui porque a gente merece, somos pecadores e essa penalidade é consequência do que a gente fez. Esse homem, ele não fez nada. Ele reconhece a justiça de Jesus. Ele reconhece que Jesus não era para estar ali. Então Jesus ele fala: Senhor, esse que reconhece que Jesus ele estava sendo condenado sem culpa, ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus ele fala:
em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse homem ele não desceu da cruz e foi batizado nas águas. O que quer dizer esse batismo? A gente vai para Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, que ele vai falar a respeito da arca, a arca de Noé, e vai falar que ela é uma figura de algo. No capítulo 19 e 20 vai falar a respeito da arca. E vai falar no versículo 21 do capítulo 3 o que ela significa. O que ela significa agora? Aí ele vai lá e diz assim: a qual, a arca, figura o batismo. Agora, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Opa, é um batismo que salva. A arca, ela é a figura de um batismo que salva. Aí Pedro ele vai explicar qual é esse batismo. Não sendo a remoção da impureza da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo que Jesus está falando, ele está falando daquilo que Ezequiel ele falou. Que a gente seria lavados, purificados, que ele fala a respeito de uma nova aliança, que Deus ele colocaria o seu Espírito em nossos corações. É disso que Jesus está falando. Aí fala que é a respeito de uma água que purificaria. E essa água é a ação do Espírito purificando o crente. Então, quando ele fala a Nicodemos, ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Ele está falando da ação do Espírito purificando. A Bíblia fala, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. É disso que está falando. E o texto de Pedro vai falar que é algo que vem, esse batismo, ele nos é dado por meio da ressurreição. Essa nova consciência, ela nos é dada por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, para se entender um texto das Escrituras que ele pareça enigmático, a gente continua lendo as Escrituras com o coração disposto a Deus e a gente vai encontrar outro texto que fala do mesmo assunto, que ele vai ficar mais claro. Todo o texto da Escritura, quando você conhece a Bíblia, você vai para as Escrituras, você acaba recebendo de Deus a graça de compreender. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 em diante para a gente pegar o contexto, tá bom? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Tá. Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Romanos 8 diz? Que Deus ele fez de Jesus o pecado, ou seja, ele puniu o pecado em Jesus para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Eu não sou justiça de Deus pelas obras que eu pratico. Eu sou justiça de Deus por ser achado em Jesus Cristo. A gente volta Romanos e vai para o capítulo 6. Capítulo 6 eu fui para o capítulo 8 para a gente poder entender que a justificação ela não vem por meio de obras, mas sim Deus, ele fez aquilo que era impossível à lei. Ele castigou os transgressores da lei na carne, que era um justo encarnado. A justiça encarnada foi punida para que os injustos fossem reconciliados com Deus por meio da fé naquele que é justo, por meio da fé na justiça.
Agora no capítulo 6 de Romanos, a gente vai entender como acontece esse batismo, que é o batismo que salva. Romanos capítulo 6, verso 1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí ele vai fazer uma advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais a cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereci-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que o texto diz? O texto vai falar que o cristão, quando ele crê, ele deposita a sua fé em Jesus, o seu velho homem, ele é crucificado com Jesus. A sua velha natureza, ela é punida com Cristo. Entre aspas. Jesus, ele foi punido pelos pecados. Quando a gente crê nele, é como se cooperando com ele, não cooperando no sentido de trazer a salvação, mas no sentido de receber a punição, pois só a morte de Jesus é que nos concede vida. A gente, por ser gerado de novo, a gente não tem o mérito de receber a salvação. Esse mérito é unicamente de Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 9, diz que Jesus é o autor da salvação. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o meu velho homem ele morre com Jesus, não para trazer salvação para mim, mas para que o corpo do pecado seja desfeito e não vivamos mais no pecado. Aí fala, aquele que está morto, ou seja, aquele que o velho homem foi crucificado, foi morto com Jesus, foi batizado na morte de Jesus, esse está justificado do pecado. Quando o meu velho homem ele é batizado na morte de Jesus Cristo, ou seja, assim como Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados, o meu velho homem morre com ele, eu expliquei, não pelos pecados, mas morre para que o corpo do pecado seja desfeito. Jesus ele ressuscita, pelo poder da ressurreição de Cristo, pelo seu Espírito, ele gera uma nova vida. E assim como Jesus ele morreu uma vez e o pecado não tem mais domínio sobre ele, esse novo ser que o próprio Cristo gerou, esse crente em Cristo Jesus, esse Filho de Deus, que a gente não é filho de Deus, a gente se torna filho de Deus por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Veio para que eram seus e os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Espírito de Cristo nos ressuscita e nos torna filhos de Deus. O velho homem morre e a gente passa a ser um novo homem, viver em espírito. A Bíblia fala, viver em espírito e não satisfarei as concupiscências da carne. Agora, quando isso acontece, quando há uma fé genuína
e o nosso velho homem ele morre, e Jesus ele gera um novo homem, a gente passa a entender o que Jesus ele exige de todo aquele que quer se tornar discípulo de Jesus. Vamos para João capítulo 12, verso 25. João capítulo 12, verso 25. Ele diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia ou aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Outro texto, Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34. Que vai mostrar a exigência, o que é exigido de um discípulo. Marcos capítulo 8, verso 34 até o verso 38, que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, depois que você crê em Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 15, diz assim: e ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na NVT está mais ou menos assim. Na Nova Tradução Transformadora está deixando o texto mais claro e foi traduzido dessa forma. E ele morreu para que aqueles que recebam vida por meio dele não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro discípulo, aquele que foi justificado do pecado, ele creu de fato, ele não vive para si mesmo mais. Ele vive para Jesus Cristo, ele aborrece a sua vida. Ou seja, o viver desse mundo, ele aborrece. Ele quer se dedicar a Deus, viver para Cristo. Assim como Cristo veio, ele fala: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente é comprado por Jesus Cristo. Ele, com preço de sangue, ele morre pelos nossos pecados e nos compra. Pertencemos a ele. E a gente não é chamado para realizar sonhos. A gente não é chamado para gozar dessa vida. A gente não é chamado para acumular bens. Jesus fala: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E o mesmo Jesus, ele fala: não acumuleis para vós tesouros na terra. Então, o discípulo de Jesus, ele não faz essas coisas, que os apóstolos não fizeram essas coisas. Os apóstolos, eles se entregaram por amor a Cristo. A esperança dos apóstolos era a vida que havia de se manifestar, não gozar dessa vida. Então, quando a gente pensa em discipulado, a gente tem de entender o que é um discípulo. E Jesus, ele deixa muito claro que é um discípulo. Para você ser discípulo de Jesus, você tem de tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz não é igual muitas pessoas interpretam. A minha esposa é minha cruz. O meu esposo é minha cruz. O meu filho rebelde é minha cruz. Não. A crucificação, naquele momento, essa pena de morte, ela é conhecida dentre os judeus. Então, quando Jesus fala tomar a cruz, ele está falando tomar a sentença de morte. Aquele que não tomar a sentença de morte, ele não pode ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer a sua vida neste mundo, por amor a mim e ao Evangelho, ele não pode ser meu discípulo. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, e essa ordem vem para todo cristão, que por meio da fé em Jesus Cristo e do batismo, que é o batismo que eu expliquei aqui, não é o batismo nas águas, mas o gerar uma nova criatura, o gerar um Filho de Deus pelo Espírito Santo, é dado uma ordem
no final de João, que é o ide. Fala, ide e fazeis discípulos. Só que o texto não para por aí. O texto diz, ide e fazei discípulos, e fala para ensinar, Mateus, capítulo 28, aqui, capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho de fazer discípulo de Jesus, não meu discípulo, mas discípulo de Jesus, ensinando tudo aquilo que Jesus ele falou. A Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Como eu vou ensinar outra pessoa se o meu coração está no mundo, se o meu coração está nessa vida, se eu não sou satisfeito em Deus, de modo que crentes chegam a dizer coisas como, eu não aceito o Senhor é o Deus do ouro e da prata, e eu estar nessa condição. Pessoas que amam os bens, como Paulo ele fala, se você tem o que comer, beber e vestir, você tem que estar satisfeito com isso. Porque nada a gente trouxe para o mundo, nada a gente vai levar. Mas pessoas, eu creio que irmãos, pessoas sinceras que buscam a Deus, mas têm endurecido o coração para as verdades das Escrituras, pessoas que não aceitam ter uma fé em Jesus e ter menos posse, menos formação acadêmica, menos patrimônio do que as pessoas do mundo. E esquecem que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Que a nossa pátria, a nossa vida, a nossa verdadeira vida, pois a gente abre mão de viver de acordo com o mundo. E Efésios capítulo 4, verso 17 em diante, vai mostrar o que é uma vida, a vida do mundo e a vida que a gente deve viver. Capítulo 4, verso 17 de Efésios diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Deus, em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. O que isso quer dizer? O meu homem, a minha velha natureza, ela vive de acordo com o mundo. O texto de João fala assim, 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. É uma verdade inegociável. Aí fala, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida ou ostentação dos bens, não provém do Pai, ou seja, isso não vem de Deus. Não é de Deus que você busque aquilo que a sua carne deseja. Não é de Deus que você busque satisfazer aquilo que os seus olhos desejam. E não provém de Deus que você alcance uma posição que te garanta soberba ou ostentação dos bens. Fala que isso não vem de Deus. Aí fala, o mundo passa com a sua concupiscência, mas a gente permanece para sempre. Os fiéis a Deus permanecem para sempre. A vontade de Deus permanece para sempre. Então, continuando, eu li o 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Há uma frase que o presidente ele usa muito, que ela fica em João capítulo 8, verso 32. É verso 32. Mas vamos ler o contexto, o 31, tá? Disse, pois, Jesus, João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ponto e vírgula. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o texto está falando? O texto falou alguns que creram, e Jesus fala a esses que creram, fala, se vocês permanecerdes na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Isso redundará em vocês conhecerem a verdade e serem libertos. Romanos, há tanto texto falando a respeito da verdade, do novo nascimento, de você não gozar desse mundo, mas você viver para Cristo, satisfeito na condição que você está, como diz o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Há tanto texto que a gente não sabe nem qual texto usar para ser mais objetivo. Mas é uma verdade clara nas Escrituras. Romanos capítulo 12, que eu falei Romanos e fiquei e não continuei. Capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o meu culto racional? Oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí fala, para mim não me conformar, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O discípulo de Jesus Cristo, ele é alguém que morreu. Aquele que é salvo, aquele que vai entrar no céu, é alguém que morreu. O velho homem morreu na cruz pela fé em Jesus Cristo. Ele foi morto juntamente com Cristo. Ele foi condenado com Jesus Cristo. E a ressurreição de Cristo fala que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos e a morte não tem mais domínio sobre ele, não tem mais poder sobre ele, Jesus, o próprio Deus, ele se fez carne, morreu pelos nossos pecados, e ele fala, eu recebi poder, eu entrego a minha vida, eu recebi poder para entregá-la e para reavê-la. Então esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que crê, ele concede vida. Toda a exigência da Bíblia de você abrir mão de tudo, ela exige que primeiro você tenha morrido. Você morrer para si fala que a gente tem de tomar a nossa cruz, a nossa sentença de morte e morrer dia após dia para o eu e viver para Cristo. Esse é o discípulo de Jesus Cristo. Jesus, ele morreu na cruz, como o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, e ele morreu para que aqueles que recebam vida por meio dele, deixem de viver para si, deixem de viver de acordo com a vontade do mundo, buscando a satisfação daquilo que os olhos cobiçam. A Bíblia diz, no texto de Provérbios, fala que assim como a morte e o Hades são insaciáveis, assim é a cobiça do homem. Se você querer satisfazer, seja em bens, seja na busca de um cônjuge, aquilo que os seus olhos desejam, aquilo que a sua carne deseja, você vai passar a vida toda buscando e você nunca vai estar satisfeito em Deus. Uma vida de satisfação de concupiscência é o que tem o mundo. O mundo, ele quer isso. O mundo, ele vive de aparência. O mundo, ele
quer gozar dos prazeres da carne, ele quer satisfazer os prazeres da carne, de modo que eles chegam a tal situação que eles acabam se entregando em toda espécie de paixão ilícita, pecaminosa, toda paixão infame. Há tantos atores de boa aparência, atrizes de boa aparência, que vira e mexe aparece na mídia um escândalo que eles têm cometido adultério, mesmo tendo uma pessoa bela fisicamente e belo fisicamente ao lado. Isso não satisfaz o coração. O nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. Somente Deus satisfaz o coração do homem. Deus, ele justifica o homem, ele morre pelos pecados do homem, ele ressuscita, gera uma nova vida, dá um novo coração. No Velho Testamento, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, fala a respeito da nova aliança. Aí fala que Deus, ele vai dar um novo coração nessa nova aliança. Vai tirar o coração de pedra, o coração que é endurecido para as coisas de Deus, e vai dar um coração aquebrantado. Então que a gente venha atentar para as Escrituras, para o que Jesus exige do seu discípulo. O que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? E que só vão entrar no céu aqueles que foram mortos. Porque aqueles que foram mortos, estes foram justificados do pecado. Que Deus nos abençoe e nos santifique por meio da sua palavra.